Em 1830, um jornalista liberal que criticava os princípios de Dom Pedro foi assassinado em São Paulo por aliados políticos do imperador, o que acabou causando muitas manifestações contra o governo. Então, Dom Pedro, tentando controlar a situação, visitou Ouro Preto, que é a capital de Minas Gerais, e foi muito criticado pelos mineiros, que receberam ele com faixas negras de luto pelo jornalista. Dom Pedro I retornou ao Rio de Janeiro, onde ficava sua sede, e descobriu que seus partidários, que eram a maioria portugueses, organizaram uma recepção para compensar a recepção que ele teve em Minas Gerais, que foi péssima. Então, o povo brasileiro descobriu essa recepção e não gostou nada, gerando vários conflitos de rua. E o povo brasileiro usava paus e garrafas para lutar contra os portugueses. E esse acontecimento ficou conhecido como a Noite das Garrafadas. Para resolver essa crise, Dom Pedro I nomeou um ministério formado apenas por brasileiros. Mas depois de um tempo, ele voltou atrás e nomeou um novo gabinete formado por seus amigos pessoais, chamado de Ministério dos Marqueses. Em 6 de abril, os membros de elite brasileiro, que contavam com o apoio do exército e da população, exigiram a volta do Ministério Brasileiro. Dom Pedro abre mão do trono brasileiro por pressão tanto do lado português, tanto do lado do país que ele governava, e foi governar Portugal para enfrentar em uma guerra civil seu irmão, deixando seu filho de apenas 5 anos governando o Brasil. Em 1828, o seu irmão Dom Miguel I afastou a sobrinha Dona Maria II do trono português. Iniciou-se um conflito nacional que colocou frente a frente miguelistas e liberais. Dom Pedro II, por ter apenas 5 anos, não tinha capacidade de governar o país. E Dom Pedro I não tinha um parente próximo para substituir ele. Então criaram a Regência Trina, que foi criada para decidir um governador. O maior problema era que as assembleias estavam em recesso, então eles tiveram que eleger 3 governantes provisórios para governar o Brasil até que Dom Pedro se tornasse maior de idade. Alguns anos depois, estabeleceram uma assembleia para que elegessem a Regência Trina Permanente. O período regencial foi considerado um período de confusão política. Devido a essas mudanças, o povo se revoltou contra o governo. Apesar desse movimento não ter sido muito bom na época, ele colaborou com a democracia que temos atualmente. A província do Grão-Pará era um local muito pobre e, devido a essas condições, os povos indígenas, mestiços e escravizados se revoltaram e acabaram matando o governador dessa província. E o governo não gostou nada disso e acabou interferindo nessa revolta. E essa revolta ficou conhecida como cabanagem. A cabanagem foi a mais trágica revolta de toda a história do Brasil. Ocorreu na Amazônia e provocou a morte de 40 mil pessoas entre 1835 e 1840. A adesão do Pará à independência em 1823, proclamada no ano anterior por Dom Pedro I, foi feita de forma muito violenta. Rebeldes foram fuzilados em praça pública, lideranças locais foram para a cadeia e 203 patriotas foram mortos por asfixia no porão de um navio. Estes eventos dramáticos provocaram traumas profundos na sociedade paraense e feridas que nunca mais cicatrizaram.
O resultado foi a eclosão da Revolta dos Cabanos 12 anos mais tarde. Em 1833, reelegeram Bernardo Lobo Souza para governador da província, mas ele era autoritarista e repressor. Então, os cabanos, revoltados, planejaram um ataque ao quartel e ao Palácio de Belém. Depois desse ataque, a maioria dos cabanos foram presos e a população, já insatisfeita com o governo dos regentes, os regentes tiveram que diminuir a maioridade penal para Dom Pedro II conseguir assumir o trono com apenas 15 anos de idade. O maior problema era que as assembleias estavam... Eu tenho... Então vai! O maior problema era que as assembleias estavam em recesso. Seu bosta! Ah, Luiz, vai tomar no seu cu. Você fez de propósito. Dom Pedro II, por ter apenas 5 anos, não tinha capacidade de governar um país. E, Lívia, para de sorrir. Não dá uma personalidade. Você tá gravando? Você não viu o barulho? Você não falou nada, pô. Dom Pedro II, por ter apenas... Lívia. Caralho. Não fez o tululum. Eu não sabia que tava gravando. De novo, velho. Eu não sabia. Dom Pedro II, por ter apenas 5 anos, não tinha capacidade de governar um país. Vai se fuder. Luiz, também não eu bolsa. Não, velho. A gente vai gravar tudo sozinho. O vídeo ficou com uns 8 segundos. Na época, o governo não gostou nada disso, então logo acabou com a revolta. Em 1833, reelegeram Bernardo Lobo Souza para governador da província. Porém, ele era autoritarista e repressor. Então, os cabanos planejaram... Eu fiquei com uma cara de cu. Eu fiquei assim, ó. Os cabanos... Porra, tira esse negócio amarelo. Dom Pedro abre mão do trono português. Parabéns. Tá, vai. Dom Pedro abre mão do... Deixa eu gravar. A pergunta era, quem iria substituí-lo? De acordo com a Constituição, Dom Pedro II... Ai, porra, esqueci. Agora vamos para o que interessa, a revolta da cabanagem. Essa revolta...